Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira. Gostaria muito aí de agradecer a atenção de todos, a participação de vocês e também os comentários que em 99,9% são muito elogiosos e também muito interessantes de responder. Também gostaria de pedir a você para curtir o vídeo, caso goste, e se inscrever no canal. Dessa maneira, toda semana você vai ter acesso à análise de uma filosofia, de um livro de literatura, de história, e vai ajudar aí a aumentar o seu conhecimento e a sua educação. Bom, no vídeo de hoje vamos falar do budismo. Vamos falar sobre a vida de Siddhartha Gautama e seus ensinamentos que atravessaram os milênios e até hoje mudou a vida de milhares de pessoas no planeta. Bom, Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda, nasceu no Nepal em 560 a.C., 563 mais ou menos. Mas passou a maior parte de sua vida na Índia e morreu por volta dos 80 anos de idade em 483 ou 480 a.C. na Índia. Agora, pouco se sabe sobre sua vida, uma vez que Siddhartha Gautama, o Buda, não deixou nenhum texto, nada, nenhum registro escrito. E foram os seus discípulos que, após 4 séculos, transmitiram seus ensinamentos para o papel. E os discípulos compilaram alguns livros que se tornaram livros sagrados para o budismo, ou pelo menos livros de referência da vida de Buda, como, por exemplo, o Tripitaka, que significa 3/6, também conhecido como Cânone Pali, já que foi escrito nessa língua, Pali. Porém, é um livro que eu não possuo, porque ele é muito difícil de ser encontrado em português. E, no entanto, eu recomendo esta obra aqui, A Essência dos Ensinamentos de Buda, escrito por um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. E ele resume e explica muito bem a base dos ensinamentos de Siddhartha Gautama e eu recomendo aí da editora Vozes para todos vocês. Quanto ao Siddhartha, ao Buda, como eu falei, ele nasceu na região onde hoje é o atual Nepal, numa cidade chamada Lumbini, mas foi criado ali na fronteira do Nepal com a Índia. Seu pai era de origem nobre, provavelmente um brahmane, e Siddhartha Gautama pôde usufruir de uma vida de luxo. Acontece que depois dos 20 anos e já chegando aos 30, Gautama, que já era casado e tinha filho, resolveu deixar tudo. Resolveu deixar cidade, riquezas, família, paz, para se dedicar à meditação e procurar respostas para perguntas e dúvidas que afligiam a sua mente. Por que o sofrimento existe? Dedicado a tentar responder esta dúvida, Buda sentou-se numa árvore conhecida como Bodhi e nessa árvore ele ficou ali até descobrir a origem do sofrimento. E com muita reflexão, com muita observação, com muito pensamento, refletindo sobre toda a sua vida até aquele momento, sobre a vida das pessoas que ele conhecia, ele chegou a uma conclusão. A conclusão é que a origem do sofrimento era o ego, era o desejo por todas as coisas que a pessoa almejava ter
e não podia ter. E isso foi muito interessante, porque a partir daí, Buda vai começar a traçar uma linha filosófica que vai se tornar uma religião na Índia, embora não fosse exatamente a sua intenção. Mas o mais importante é que ele consegue chegar às respostas através de reflexão, como faziam os filósofos gregos, e não por iluminação divina, uma revelação dos deuses. Então ele chega à questão do sofrimento. E consciente que o sofrimento está presente em tudo, ele percebe que uma das causas do sofrimento é a velhice, é a doença, é a morte. E o homem, ele almeja desejar muitas coisas numa vida tão curta. Como é que você quer tantas coisas em um espaço de tempo tão curto? E é isso que provoca o sofrimento. Mas como acabar com o sofrimento? Como se livrar dele? Buda lhe reflete e diz que os prazeres sensuais, beber, comer bem, dormir muito, ter relações sexuais, isso é ilusório, porque ele alivia em parte o sofrimento, mas não acaba com ele. Sempre vamos ter necessidade de cada vez mais. Agora, o ascetismo extremo, ou seja, isolar-se da sociedade, não comer nada, não beber nada, não falar com ninguém e só viver de maneira sozinha, consigo mesmo, também não funciona, porque isso prejudica o corpo, prejudica a vida em sociedade e não é suficiente para alcançar a felicidade. Não alivia o sofrimento, pode até trazer outros. Então, o Buda propõe um caminho do meio, um caminho entre a autoindulgência e a autossatisfação. Um caminho que pode te levar à iluminação e ao fim dos desejos. E com isso, o fim do sofrimento. Para Buda, o sofrimento é universal, é parte da existência e é causado pela frustração dos nossos desejos que não são atingidos. A gente tem muita expectativa de ganhar riquezas, de ter uma boa família, um bom casamento, um bom carro, uma boa casa. E quando essas coisas não vêm, aí vem o sofrimento. E quando vem e perdemos, mais uma vez o sofrimento toma posse. Buda chama isso de apegos. A sensualidade, as ambições mundanas, a autopreservação do corpo, tudo isso é apego. Satisfazer os apegos pode trazer gratificação, mas não a felicidade verdadeira. Para Buda, devemos eliminar os apegos, eliminar os nossos desejos, para impedir o desapontamento. A frustração vem quando as expectativas não são esperadas, não são alcançadas, perdão. E a única maneira de impedir que o sofrimento venha é nos desapegarmos daquilo que nos faz sofrer. O egoísmo é uma das maiores causas do sofrimento. Muitas vezes pensamos mais em nós mesmos do que nos outros. Pensamos: como eu desejo ter uma esposa, ou como eu desejo ter um bom marido, mas será que o seu marido, ou será que a sua esposa pensa como você? Nossa, como eu quero muitas riquezas, como eu quero muito dinheiro, mas será que você trabalhando muito, trabalhando 24 horas por dia, está conseguindo ter o dinheiro para usufruir suas necessidades materiais? Pense nisso. Então, você precisa eliminar o seu ego, precisa abandonar o egoísmo,
somente se nós renunciarmos aos nossos apegos. Eu gosto muito de vinho. Se não tiver vinho, eu não vou naquela festa. Ou eu só vou naquela reunião se a tal pessoa não estiver presente. Isso é egoísmo. Portanto, o egoísmo é causa de sofrimento. Para renunciar aos apegos, devemos superar nosso egoísmo, ou seja, superar nós mesmos e superar o nosso vínculo com aquilo que está no nosso desejo. Se você gosta muito de um relógio e você acha que quando morrer vai levar ele para o caixão, bom, isso vai te fazer sofrer. Isso vai te trazer sofrimento, porque o seu corpo vai, sua alma vai e o objeto vai ficar aqui na Terra. O mundo do ego é ilusório, segundo Siddhartha Gautama. Fazemos parte de um universo, só que esse universo ele é impermanente, ele é sem substância. Ele tem partes, o universo, embora seja material, há partes no universo que são impermanentes, que não há substância. E por isso mesmo precisamos ser desapegados. Porque quanto mais eu, entre aspas, nós alimentamos, maior o sofrimento. Então, para acabar com o sofrimento, precisamos alcançar essa parte do universo que é sem substância e permanente. Precisamos ser impermanentes como essa parte do universo. Precisamos ser o não eu ou nenhum eu. Ok? Então, o sofrimento é não reconhecermos isso. Nossas vidas são transitórias, passageiras. Tudo é transitório, tudo é passageiro, nada é fixo. Somos parte de um não eu eterno e de um não eu único. Buda chega à conclusão a partir destas reflexões acerca das 4 nobres verdades que eu listei para vocês. A primeira nobre verdade chama-se Dukkha, a verdade do sofrimento. A vida é impermanente, imperfeita e cheia de sofrimento. Então a primeira nobre verdade é que você precisa reconhecer que o sofrimento existe. A segunda nobre verdade chama-se Samudaya, a origem do sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo de que as coisas sejam de determinada maneira. Eu quero que meu casamento seja assim, quero que meus filhos sejam médicos, advogados, quero ser rico, quero ter um Honda Civic, e essas coisas às vezes não acontecem, não vêm, não é? Nirodha, a verdade do fim do sofrimento, a terceira nobre verdade. O sofrimento pode ser eliminado desapegando-se do desejo, desapegando-se das expectativas dificílimas de ser atingidas. E a quarta nobre verdade, o caminho para o fim do sofrimento, chamado de Magga. A forma de desapegar-se do desejo é seguir o caminho óctuplo. Então Buda, pelas 4 nobres verdades, nos diz que o sofrimento existe, que o sofrimento tem uma origem, que é o desejo, é o apego, mas que o sofrimento pode acabar por meio do desapego, por meio de você eliminar esse ego, esse desejo, e o caminho para a felicidade, que é o fim do sofrimento e que é a 4 nobres verdades. Ele vai nos mostrar o caminho óctuplo, o nobre caminho óctuplo, que é um caminho que o seguidor do budismo deve seguir para alcançar a verdadeira felicidade. O primeiro caminho da tábua é a visão correta. Precisamos enxergar o sofrimento, precisamos reconhecer que ele existe. Não podemos fugir dele. Temos que tratá-lo como se fosse algo nosso. Temos que adotar esse sofrimento. Não fugir. Intenção correta é o segundo caminho. Não basta você reconhecer que o sofrimento existe, não basta você adotar o sofrimento, você tem que eliminá-lo. Você tem que ter a noção de praticar as verdades, os ensinamentos de Buda, a intenção correta, a intenção de botar em prática o desapego.
Terceiro caminho, a fala correta. Você tem que pensar antes de falar. A sua fala machuca. A sua língua pode ferir outras pessoas. Não falar mal das pessoas, não mentir, comunicar as verdades apenas, ser virtuoso na sua maneira de falar. A ação correta é o quarto caminho. Você agir pensando 500 vezes. Você não agir de forma precipitada, você ser ponderado, você sempre pensar 3, 4, 10 vezes antes de agir. Conduta correta é você ter um estilo de vida exemplar, você não fazer o seu corpo sofrer com toxinas, com drogas, com filmes que não ensinam nada, com músicas nocivas. É você manter o seu corpo limpo, o seu corpo puro e ser um exemplo na sociedade, não fazendo com os outros o que não gostaria que fizesse com você. O sexto caminho é o esforço correto. É você se esforçar para abandonar aquelas práticas que podem te fazer mal. Um alimento que pode te fazer mal. Se você sabe, seu fígado está ruim, você tem que evitar tomar bebidas alcoólicas. Se você está com pressão alta, você tem que se esforçar para não consumir sal. Para impedir o sofrimento, você tem que se esforçar para acabar com ele, com a causa do sofrimento. Atenção correta. Atenção correta. Você não pode se distrair. Você tem que parar, respirar, refletir, contemplar, ter um tempinho só para você, silêncio, de pensar naquele sofrimento, o que causou o sofrimento e como você poderia acabar com ele, como você poderia se livrar dele, como você poderia se desapegar daquilo que te faz sofrer. Ter atenção, não se distrair. E por último, a concentração correta. Meditação. Meditação. Todos os dias, um pouquinho de tempo só para você, um silêncio, ouvindo uma música agradável, ou até mesmo sem ouvir música, mas imaginando, respirando, sentindo a respiração, sentindo o seu corpo, sentindo as partes do seu corpo, olho, boca, cabelo, sentir que você existe nesse universo e que você é importante para ele e que as coisas materiais podem ser desapegadas. Elas não fazem parte de você, estão com você, mas não fazem parte de você. E dessa maneira, você pode atingir o que Buda diz chamar de Nirvana. O Nirvana, naquela antiga língua, significa apagar-se, extinguir. Quando você atinge o Nirvana, você está como um só junto ao universo. Isso significa que você agora é impermanente, você agora é um eterno com o universo. Isso significa que você atingiu o objetivo final na Terra, na vida na Terra, atingir a iluminação plena, compreender o seu lugar no não-eu, compreender que o seu lugar é viver uma vida sem desejos, sem falsas expectativas, sem frustrar-se com coisas que você não pode ter. E aí você atinge o objetivo final, que é ser um com a eternidade. Atingindo o Nirvana, apagar os seus desejos, você transcende qualquer sensação. É a libertação final do sofrimento. Então, os três selos que Buda chama dos seus ensinamentos são a impermanência, o nenhum eu e o Nirvana. Se você consegue atingir esses 3 pontos, você consegue atingir a iluminação, assim como o Buda atingiu a iluminação e conseguiu levar seus ensinamentos para milhares de pessoas. Meus caros, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam o vídeo, caso tenham realmente aproveitado.
E fico por aqui. Até o próximo Cachimbo Filosofal. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.